Mas a questão é, quem é o juiz da verdade? Esse não é o papel do Estado. Não é papel do Estado falar se a Terra gira ao redor do Sol ou o Sol gira ao redor da Terra. Porque se o Estado puder fazer isso, vai queimar gente na fogueira, porque uma hora você entende uma coisa, depois você muda e entende outra. O Estado não tutela a verdade, muito menos uma rede social. E, enfim, tem alguns links fixados aqui embaixo para quem quiser comprar produtos no Mercado Livre. Tem aqui embaixo, vocês podem clicar. Aqui tá aparecendo uma camisa do Flamengo, né? Porque eu sou Flamengo, você também é, né? Eu também sou flamenguista. Bom, aí já começa meio caminho andado. Mas, enfim, quem quiser comprar a camisa do Flamengo ou qualquer outra coisa no Mercado Livre, link na descrição. Essa notícia que você lançou agora no seu canal, inclusive tá com, acho que parece com... Até o Samuel me falou, impressionado, que tá com 25 mil visualizações no seu canal. Tem uma... eu sei que tem uma hora, ele acabou de gravar, pô. Inclusive foi no nosso estúdio aqui, né? Vocês vão ver aí uma... O fundo é espetacular. 54 mil. 54 mil, então o Samuel está errado. O que foi exatamente essa notícia? Essa notícia, todo dia tá saindo coisa. Então já aproveita, segue lá nosso canal também do YouTube. Nosso canal do YouTube, no final do ano passado, eu nunca dei muita atenção pro YouTube. Eu tava lutando pra chegar a 100 mil pra ganhar uma plaquinha igual a tua ali do YouTube de 100 mil. Não sei se vai dar pra ver na câmera, mas tem uma plaquinha de 100 mil seguidores ali no YouTube. Não dá pra ver não, mas tem Atrás outras do duas Thanos. ali atrás também. Sempre o Thanos, né? Atrás do Thanos. Não, ali também tem o Gandalf Olha e só. o Legolas, Olha tá? só. E mais 2 placas de 100k. Olha só, porque você tem 3 canais, é isso? Tenho mais. Olha só, pessoal, segue os canais aí, ó. Descobre os canais dele. Os outros são o quê? Culinária? Viagens? Não, um é de futebol, o outro é de um Bacana. jogador. Bom demais. Então, eu tava atrás de uma placa dessas, aí um influenciador que tava no programa me ajudou a bater os 100 mil, prometi pro meu filho. E aí esse ano o canal explodiu, comecei a fazer vídeo todo dia e agora está em 600 mil seguidores. Só no último mês ganhou 100 mil seguidores e mais de 100 mil seguidores só no último É mês. tipo uma placa, no último mês ganhou uma placa. Por quê? Porque as pessoas estão indignadas com o que está acontecendo no Brasil. E hoje saíram mensagens do Alexandre de Moraes mostrando o começo da briga dele com o Elon Musk. Qual que foi o começo da briga? Uma senhora lá postou um post falando uma mentira. E falava do Xandão e falava do Lula. Aí Uma o senhora Moraes aleatória? orientou. Uma ou senhora só- aleatória, uma ninguém no Twitter. Tá, Ela foi é lá um e postou. exemplo ou isso aconteceu? de Aconteceu. verdade? Ah, tá. É exatamente o caso que veio à tona hoje, sobre o qual eu estava falando. E aí, Caraca. essa mensagem veio à tona, esse post veio à tona e o ministro Alexandre de Moraes queria derrubar aquilo. Só que em vez de ele fazer uma decisão judicial ostensivamente, ele vai e ele manda os assessores falarem com o Twitter dizendo, derruba aí, sem aparecer, sem eles aparecerem. Aí o Twitter falou, não, peraí, agora o negócio mudou, agora Elon Musk entrou. Antes, provavelmente, isso Isso, poderia... provavelmente exatamente. acontecia antes. Aí, não, agora Elon Musk entrou e a gente não vai privilegiar o TSE. As eleições já passaram, meu amigo. Entra na fila. Tem que ser o que é certo. Aí eles, não, mas derruba, vamos fazer uma interpretação das políticas de vocês. Aí eles falaram, não, o que a gente cuida aqui é de segurança dos usuários. E eles estão certos. Por quê? Porque numa democracia existe o direito a falar a mentira. A mentira é moralmente errada, nós não compactuamos com a mentira. Pode ser punível. Não, a mentira não é Não punida. pode ser Não, punida, a eu punida. falei pra você. Não. A mentira ela é protegida na democracia. Ela é protegida. Ela só pode ser eventualmente punida quando ela ofende a honra de alguém. Uma mentira que tá. ofende a honra. Aí você tem que entrar com uma ação de indenização. Mas a questão é quem é o juiz da verdade? Esse não é o papel do Estado. Não é papel do Estado falar se a Terra gira ao redor do Sol ou o Sol gira ao redor da Terra. Porque se o Estado puder fazer isso, vai queimar gente na fogueira, porque uma hora você entende uma coisa, depois você muda e entende outra. O Estado não tutela a verdade, muito menos uma rede social. Então o Twitter deu a resposta certa, falou, a gente não vai se meter nisso. Só que aí os caras forçaram a barra, o Twitter falou, não vamos fazer, isso não é certo. E veja que o Alexandre de Moraes estava querendo derrubar um post que atingia ele, a pessoa dele. Isso quebra um princípio constitucional da impessoalidade. Ele não podia, ele estava impedido de atuar nesse caso, porque ele era ofendido no post. Ele era atacado no post, então ele não podia ter feito isso ele. Se ele queria, ele teria que ir para um juiz de primeira instância e pedir isso. E é o que ele vem fazendo repetidamente, né? Julgando ações que atingem ele mesmo. Certíssima, é isso mesmo. E aí, ele fala assim, não, então faz como eles estão assim, vamos endurecer contra o Twitter. Faz um relatório aí que eu vou tomar uma decisão no inquérito das fake news. Ou seja, ele pede a investigação, uma coisa que o juiz não pode fazer, está lá no artigo 3º-A do Código de Processo Penal. Aí, em seguida, ele era a vítima, era uma pessoa vitimada por aquele post,
ou seja, ele tem interesse naquilo, não poderia atuar, ele passa por cima de tudo, ele atua. Isso é um crime de responsabilidade previsto na lei do impeachment, porque um ministro não pode atuar num caso em que ele é suspeito ou impedido de atuar. Mas eles não estão nem aí. Lá no Supremo eles estão se colocando acima da lei, eles são supremos. E ele vai em frente, atua contra o Twitter. Lá que começou tudo, lá é a origem. É, como dizem, o ovo da serpente, lá que tudo começou. E isso me fez admirar mais ainda o Twitter. Porque o Twitter adotou a postura certa, correta, de defesa da liberdade de expressão, mesmo debate de expressão, e um princípio republicano. A gente não vai privilegiar o cara porque o cara é TSE. Não, a gente tem que seguir a lei. Entendi, caramba. Não, e eu interrompi No isso final do- das contas, a culpa é da véia, né? Essa brincadeira. Eu interrompi Coitada o da Deltan velha. para falar disso, porque na verdade a gente entrou no CPF, o Deltan e o procurador Mariano, num outro caso de uma suposta ameaça à família que o Alexandre de Moraes diz ter sofrido, e ele foi o juiz do próprio caso, né? Uhum. Então a gente está vendo que teve essa legalidade no caso do Twitter, mas as ilegalidades elas estão se repetindo. É difícil, né? E aí a gente tá sem o Twitter por causa disso. Então, basicamente, Começou aí. Começou aí, né? Começou aí, foi evoluindo. E aí chegou uma hora que eles receberam tantas ordens ilegais que a gota final que fez o balde entornar, o último detalhe que fez o Elon Musk dizer vamos parar de obedecer, foi quando eles queriam que o Twitter ficasse derrubando mais posts, assumindo como se fosse uma política do Twitter. E não o ministro mandando e fazendo uma decisão em processo público, eram decisões que violavam as nossas leis. Aí Elon Musk disse, a gente obedece às decisões judiciais, mesmo quando a gente discorda. Isso acontece na Índia, por exemplo. Discorda das leis. Mesmo quando a gente discorda das leis e leis. das decisões. As decisões seguem leis que a gente discorda, como era o caso da Índia. Contudo, no Brasil, perfeito o teu ponto, Eduardo, contudo, no Brasil, o fato não é que eles discordem da lei. O fato é que a decisão judicial está discordante com a lei e com a Constituição brasileira. O fato é que as decisões judiciais elas são ilegítimas, são dadas em processos sigilosos, são inconstitucionais, fazem censura prévia. A lei brasileira só permite que você derrube o post, mas o ministro está derrubando as contas inteiras, os perfis completos. É a mesma coisa que a gente vir aqui. Imagina o seguinte, Barba. Vem aqui, a gente critica aqui o nosso senhor ministro que está aqui no centro das atenções. E a gente critica. E aí, por causa de um episódio, ele vem e derruba teu podcast inteiro. Por favor. Por favor. Não dá ideia. Usa outro. Usa outro. O poder tem que ser o meu. Vamos nos autocensurar, vamos derrubar esse podcast Não, aqui. por favor. Já tô com medo. Não, mentira. Então é isso que ele tá fazendo. Ele tá pegando por causa de um post, ele derruba, mata a persona digital inteira. Isso é inconstitucional, isso é legal, isso é censura prévia. Isso mata a pessoa digital e tudo que ela vai falar no futuro. Uhum. E você acha que, pra terminar, que a pessoa já tá falando ali da hora. Ah, mas 4 minutos, vocês me deram até 7. Você e vocês dois também, acham que tem volta ao Twitter com o Alexandre de Moraes lá? A gente está confiante que sim, né? A nossa ação caiu no ministro Nunes Marques, a gente está esperando ele dele a eliminar. Nós pedimos algumas coisas nessa ação, né? Mas A primeira... essa ação não foi a da multa? Ou também foi? Também. Pediu É, tudo. Nós é, pedimos a isso. gente Nós pedimos pediu. na DPF que fosse derrubada toda a decisão, mas também que fosse derrubada a decisão do bloqueio dos bens e do patrimônio das contas da Starlink. Isso é uma coisa absolutamente bizarra. bizarro. Assim, abriu um Isso do precedente Starlink bizarro. Se tem assim, coisas bizarras, no caso, esse Não. talvez seja o maior. surreal. E dado que foi uma sequência de decisões, na verdade o bloqueio do Twitter veio após, inclusive, o bloqueio da Starlink, ele usa isso como fundamento para derrubar o Twitter, nós entendemos que cabe também nessa DPF. E por último, nós também pedimos a derrubada da multa dos R$50 mil para quem usar VPN, que também é outro abuso absolutamente, né? Tão abuso que a OAB entrou também com uma DPF semelhante à nossa, pedindo a derrubada dessa multa. E uma ação assinada por todos os presidentes das seccionais da OAB e presidente da OAB nacional. E a Então, assim, OAB, eu posso falar porque eu estou na OAB, ela vem sendo bem omissa, né, nesses casos. Então, quando ela bateu na bunda. e pela semelhança, as duas ações vão ser julgadas juntas pelo ministro Nunes Marques. E um ponto interessante também que eu expliquei esse no vídeo de ontem lá no canal. Segue depois. Agora não, agora fica aqui com a gente. Isso aí, Depois por você favor. segue. E eu expliquei que o ministro Alexandre de Moraes ele fez uma estratégia que não é adequada. Ele deu uma burlada na regra. O que ele fez? Ele queria excluir o Cássio Nunes Marques, ele queria excluir André Mendonça, que foram colocados pelo Bolsonaro e que muitas vezes se levantam contra os abusos do Moraes. Então o que ele fez? Depois de ele ter dado a decisão contra o Twitter, ele levou, em vez de levar para o plenário
Ele devia levar para o plenário a decisão. Por quê? Porque foi uma decisão dada no inquérito das fake news, que está afetado ao plenário. Então ele devia levar para o plenário. Só que aí, malandramente, em vez de levar para o plenário, ele levou para a primeira turma. Em Porque plenário virtual ainda por cima, né? Que não tem Isso. discussão. Duas estratégias usou. Primeiro, levou para a primeira turma, excluindo o André Mendonça e o Nunes Marques, que estão na segunda. E, em segundo lugar, ele colocou para o plenário virtual. Ou seja, para não ter o debate televisivo, para não ter uma coisa fiscalizada pela sociedade, com ampla publicidade, ele levou para o plenário virtual. Acontece ali no computador. E aí a gente distribuiu essa DPF do Novo, sob a liderança da Carol Esponza, lutando pelas nossas liberdades, nossa guerreira da liberdade, e caiu com quem? Ironicamente, pro azar do Alexandre de Moraes, caiu exatamente com o Nunes Marques. O que nos dá a esperança de que pelo menos a gente possa ter uma exposição dos abusos e ilegalidades que estão acontecendo a partir do Supremo Tribunal Federal por meio dessa ação corajosa que foi adotada pelo Novo. E também tem o curso do PT Jordan, que se chama YouTube Sem Aparecer, para quem quiser, enfim, aparecer ou não no YouTube. O Peter, só no canal principal dele, tem 13 milhões de inscritos. Caramba. E, enfim, tem vários outros canais, então vale a pena. Tem aqui o link na descrição também.